Uma alegria, uma honra. Queria parabenizar os colegas que me antecederam na votação, o ministro Marco Aurélio, sempre coerente com os seus pensamentos, entendimentos firmados na primeira turma, meus colegas Alexandre Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, que acaba de proferir um magnífico voto. Tudo isso a demonstrar, senhor presidente, como é difícil a nossa tarefa de julgar. Não é à toa que o professor Piero Calamandrei, quando lavrou aquela obra, o elogio aos juízes feito por um advogado, ele dizia que realmente a justiça era o maior sacerdócio, o maior apostolado que um homem poderia se dedicar nesse mundo de Deus. Então, realmente, nós estamos diante de uma questão objetiva, e nessas questões objetivas é natural que haja manifestações objetivas de apreço ou desapreço por essa ou aquela questão. Mas como o ministro Marco Aurélio, nosso decano também, da primeira turma, sempre costuma destacar, temos aqui a nossa independência jurídica, que é insindicável por qualquer colega. E, por outro lado, a beleza dessa votação em sentidos, às vezes, divergentes e convergentes, é que faz a beleza do colegiado. E eu queria destacar também um aspecto muito interessante, senhor presidente. Nós verificamos ontem e hoje os votos serem proferidos sem nenhuma intervenção de qualquer colega, permitindo que o votante pudesse digredir com tranquilidade e chegar às suas conclusões, digamos assim, obedecidas às adversidades. Então, nós temos aqui dissensos, mas não temos discórdia. Isso é elogiável. Eu também anotei, senhor presidente, no sentido de lavrar um elogio do juiz aos advogados. Quando Piero Calamandrei escreveu a obra O Elogio aos Juízes, feito por advogado, ele sofreu a crítica de que os juízes jamais fariam um elogio aos advogados. Mas eu gostaria aqui de, digamos, negar essa afirmação que fora feita para dizer do elogio aos eminentes advogados que trouxeram subsídios de acordo com o seu convencimento e tornaram esse debate riquíssimo. Senhor presidente, cada colega tem uma forma de votar, uma forma de expor as suas ideias. Há uns que são mais profundos e serenos, outros são mais eloquentes, depende muito do temperamento de cada um. Então, senhor presidente, eu vou manter minha tradição. Às vezes eu chego um pouquinho na eloquência, mas para, digamos assim, eu mesmo ouço a minha voz. E eu aqui, em primeiro lugar, senhor presidente, eu destaco que nós estamos diante, segundo distribuiu a Secretaria do Supremo Tribunal Federal, diante de uma questão jurídica, que é saber se é possível determinar se o início do cumprimento da pena de prisão antes do trânsito julgado da sentença penal. Então, aqui, há até agora manifestação no sentido de que só se pode iniciar a execução depois do trânsito julgado e há algumas manifestações no sentido de que, numa análise contextual do ordenamento constitucional, é possível também que haja um início da execução antes do trânsito julgado. E aí, senhor presidente, o que me levou a seguir o perfil que eu tenho no ato de votar foi trazer aqui alguns casos práticos em relação aos quais nós vamos verificar se era razoável que essas pessoas que participaram desses fatos pudessem aguardar somente o trânsito julgado da decisão para iniciar o cumprimento da pena, tendo em vista que é de sabença que no sistema processual brasileiro uma decisão para transitar em julgado leva muitos anos. E nem se pode acusar os advogados, porque, na verdade, eles estão no exercício do munus deles e se utilizam de todos os recursos possíveis. Nós verificamos isso nas turmas, nas sessões, embargo de declaração, desembargo de declaração, no agravo mental, no recurso extraordinário e etc. Então, senhor presidente, eu gostaria primeiro de fazer esse teste, para meu convencimento, sobre se essas questões passariam pelo crivo da afirmação de que só se deveria iniciar a execução dessas penas, desses fatos, só depois do trânsito julgado, anos a fio. Então, eu trago, não é pela ordem
basicamente uma ordem de datas, mas eu fui colacionando para trazer aqui aos senhores. Então, por exemplo, senhor presidente, a menina brasileira Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos de idade, foi jogada do 6º andar do edifício London, situado na rua Santa Leocádia, na noite do dia 29 de março de 2008. Antecedeu a esse fato a constatação de que ela fora esganada pela mãe e o pai, imaginando que estivesse morta, abriu uma fresta numa rede de uma janela e jogou a menina ainda viva lá embaixo. Houvesse essa tese, esse casal que matou a filha e a enteada, no caso, porque o rapaz era separado, estaria ainda gozando de liberdade, porque só se poderia iniciar o cumprimento da pena depois do trânsito julgado. Senhor presidente, trago também, aliás, eu deveria destacar isso, eu fiquei tão impressionado com esses casos que eu liguei para o colega Alexandre Moraes no sábado e perguntei a ele se havia assistido um documentário sobre esses crimes bárbaros. Aqui, por exemplo, em São Paulo tem um caso famoso do Champinha. O Champinha, ele se aproveitou que um jovem e uma namorada que faziam um acampamento numa mata lá em São Paulo, a menina jovem e o rapaz também, na faixa de 17, 18 anos, ele se aproveitou desse fato e ele, então, tornou esses jovens reféns. Um grupo de amigos abusou da moça o quanto pôde, mas para que assim pudessem fazê-lo, matou o jovem, matou o rapaz e, posteriormente, ao estupro coletivo, mataram a moça também. Houvesse essa regra de iniciar a execução somente depois do trânsito julgado, esse Champinha estaria livre. Aí depois também, à luz desse documentário, há o caso da jovem Elisa Samúdio, que, em razão de um romance com o dono, o CEO de uma empresa, Yoki, caso Elisa Matsunaga, ela, por ciúme, em razão de ele ter se amaziado de uma outra moça, que ela colocou um detetive para persegui-lo, para constatar o fato, ela, então, aproveitou-se de um dado momento, numa noite em que ela já tinha a prova de que ele havia traído ela, e, com experiência de enfermagem, ela matou ele com um tiro e, delicadamente, com os bisturis, ela dissecou todo o corpo, colocou em sacos plásticos, botou em malas e jogou numa mata em São Paulo. Então, esse caso da Elisa Matsunaga também, ela estaria em liberdade, porque só se poderia iniciar a execução da pena depois do trânsito julgado. O caso Pimenta Neves é um caso emblemático. O jornalista matou a mulher porque ela não mais pretendia manter o relacionamento conjugal, matou pelas costas, confessou o crime e só foi preso 11 anos depois, diante do clamor que se abateu e que foi exatamente também motivado pela própria imprensa. Não bastasse esses casos assim, que não perpassam por uma lógica razoável de aguardar o trânsito julgado para iniciar a execução, eu chamaria a atenção, por exemplo, no caso dos anões do orçamento. Valor desviado, 800 milhões. E, para lavar o dinheiro, o responsável por esse fato danoso aos cofres públicos, ele assentou que comprava bilhetes premiados na loteria. Por isso, ele foi considerado um dos maiores homens de sorte do Brasil. A Operação Navalha na Carne, eu pertencia ainda ao STJ, em 2007, uma empreiteira Guatama realizou obras públicas e houve o desvio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Houvesse essa regra, efetivamente não se poderia iniciar a execução da condenação a que foi submetido. Para
não dizer que estamos com espírito corporativo, eu cito o caso do juiz Lalau, do TRT, que desviava verbas na construção do Fórum do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Dos 232 milhões destinados à construção, 169 milhões e 500 mil reais foram desviados. Houvesse essa regra da impossibilidade de cumprir essa execução da pena antes do trânsito julgado, certamente esse juiz não teria sido preso. Cito ainda casos aqui das várias de acidentes do trabalho, em que um acidentado tinha a mesma doença e promoveu demandas no Brasil inteiro, e o INSS não tinha controle dessas ações e o desvio foi de 3,7 bilhões em valores atuais, metade do orçamento do INSS. Vampiros da saúde e também banestado, houvesse essa regra, não se poderia... O Alberto Youssef, na verdade, ele foi o grande colaborador da Operação Lava Jato, porque ele já fora indiciado, punido e condenado na Operação Banestado. Então, essa regra impediria, por exemplo, a prisão não só desse doleiro Alberto Youssef, mas também de vários outros que atuaram na Operação Lava Jato, cujo prejuízo causado à Petrobras é de 88,8 bilhões. Então, essa regra, no meu modo de ver, ela não resiste à realidade prática. E, na verdade, o direito não pode viver apartado da realidade, com a devida vênia. Aqui da tribuna, o advogado-geral da União, ele fez uma indagação depois de depois de expor as suas razões. Isso é justiça? Será que é essa a justiça que se espera de um tribunal? Vamos contemplar essas situações e só depois do trânsito julgado iniciarmos a execução da pena? Senhor presidente, um dos maiores teóricos da justiça foi Hans Kelsen. Ele escreveu sobre o sonho de justiça, o império da justiça, a ilusão da justiça, e, no ocaso da sua vida, escreveu o que é justiça. E diz ele, o importante não é saber a resposta, é não parar de perguntar. E há determinados conceitos que nós não sabemos fazê-lo de pronto, mas nós chegamos ao conceito do Instituto por negação, ou seja, nós sabemos aquilo que não é justo. E se eu pudesse responder ao advogado da União, eu teria dito imediatamente, isso efetivamente, na minha concepção, com respeito, evidentemente, às opiniões em contrário, essa situação fática de iniciar uma execução penal, só depois de transitada e julgada a sentença. Ao menos nesses casos que eu mencionei, efetivamente, isso não representa, no meu modo de ver, aquilo que é o anseio, que Kelsen dizia que era o sonho mais formoso da humanidade, que é a justiça. E eu me pergunto, será que a Constituição Federal ela permite que nós cheguemos a essa interpretação? Aqui nós ouvimos diversas sustentações orais que invocaram o velho preceito in claris cessat interpretatio, ou seja, a Constituição é tão clara que cessa qualquer tipo de interpretação e de percepção da razão de ser desse princípio. Mas a verdade, senhor presidente, é que nem tudo é tão fácil assim. Um dos maiores filósofos do direito, o eminente filósofo Gustav Radbruch, afirmava: não é pura e simplesmente um pensar novo essa leitura da lei. Aquilo que já foi pensado, mas, pelo contrário, um saber pensar até o fim aquilo que já começou a ser pensado por um outro. Numa obra memorável, Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, o professor Friedrich Miller assenta que uma norma, no sentido da metódica tradicional, pode parecer clara, ou mesmo unívoca no papel. Já o próximo caso prático ao qual ela deve ser aplicada
pode fazer que ela se afigure extremamente destituída de clareza. Quer dizer, a questão não é tão clara assim, porque a Corte está se dedicando com profundidade, votos brilhantíssimos, numa questão extremamente controvertida. Então, não me seduz o fato de que a Constituição Federal assenta que presume-se inocente até que seja considerado culpado pelo trânsito julgado da sentença. E eu vou procurar demonstrar, dentro do tempo disponível, que a presunção de inocência não tem nenhuma vinculação com a ideia de prisão. Como diria o poeta, Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo. Muito obrigado. E já que eu tenho todo o tempo do mundo, senhor presidente, eu também queria prestigiar os colegas aqui, e dizer a Vossa Excelência que eu colho da obra também do eminente doutrinador constitucionalista, ministro Gilmar Mendes, a afirmativa de que o exercício da atividade jurisdicional, ele demanda uma percepção das exigências sociais. E afirma ele, as exigências sociais são imediatamente absorvidas e racionalizadas pelo aplicador do direito sob a forma de mutações normativas ou novas leituras dos mesmos enunciados normativos. Por essa razão é que eu não me sinto, de maneira alguma, desconfortável de não entender tão clara assim a letra da Constituição Federal. E, para nós concluirmos essa parte da metodologia da interpretação constitucional, eu citaria um dos maiores exegetas do direito brasileiro, o ministro Carlos Maximiliano, que ele assentava, não raro, os brocados já se acham destituídos de valor científico. Exemplo, in claris cessat interpretatio, ou pelo menos são falsos e inexatos na sua generalidade forçada em desacordo com a sua origem. E cito a memorável obra de Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. Essa já é uma edição renovada de 2010. Então, senhor presidente, se eu entendo que a presunção de inocência não tem vinculação com a ideia de início de execução da pena, qual é a percepção de uma gama bastante expressiva da doutrina? É que a presunção de inocência, como o próprio nome indica, e ontem foi aqui reafirmado no voto do ministro Luiz Edson Fachin, a presunção de inocência ela é uma prova. E por que erigiu-se a presunção de inocência como uma garantia? Porque, outrora, quem provava a inocência era exatamente o réu. Ele que tinha a obrigação primeira. A acusação tinha uma posição preferencial de apenas afirmar. E o réu teria que iniciar provando a sua inocência. Quando nós sabemos que, numa demanda civil ou criminal, o ônus do fato constitutivo é do autor, no caso, do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem de provar primeiro, e a prova do álibi cabe ao réu. Então, ordinariamente, cabe ao autor da ação penal fazer a prova da culpabilidade. E o réu tem, até o trânsito julgado, a possibilidade de provar a sua inocência. O que a Constituição quer dizer é o seguinte: até o trânsito julgado, o réu tem condições de provar a sua inocência, e mais ainda o direito brasileiro é pródigo, porque mesmo depois do trânsito julgado, como a ministra Rosa citou um caso aqui excepcional, que efetivamente foi julgado pela primeira turma à luz do exame de DNA, até mesmo depois do trânsito julgado, o réu pode provar a sua inocência através de uma revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação só deferível ao réu, não é deferível ao Ministério Público. Então, a presunção de inocência é um meio de prova. E disse muito bem o ministro Luiz Edson Fachin, é uma presunção que admite prova em contrário. Admite prova em contrário. E o que ocorre no processo? À medida em que o processo vai tramitando, essa presunção de inocência vai sendo mitigada. Há uma gradação. É uma coisa simples de se verificar. Um homem é investigado, depois ele é denunciado, depois ele é condenado. Posteriormente, o Tribunal de Apelação confirma a condenação dele.
Os recursos aos tribunais superiores não admitem reexame de fatos e provas. Então, não há essa possibilidade de reexame de fatos e provas. Pois bem, esse homem vai ingressar no Supremo Tribunal Federal inocente, com presunção de inocência. E aí, senhor presidente, eu invoco razões extraídas dos julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal, que são as seguintes. Eu fiz alguns destaques que foram objeto de definição judicial pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126.292. O que se disse nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Natural a presunção de não culpabilidade evoluir de acordo com o estágio do procedimento. Ainda que a condenação não tenha transitado julgado, há casos que já foi estabelecida pelas instâncias soberanas para análise dos fatos uma mitigação a essa inocência. Após o julgamento da apelação, isso é acórdão do Supremo. Após o julgamento da apelação, estão esgotadas as vias ordinárias. Subsequentemente, cabem apenas os recursos extraordinários. Esgotadas as instâncias ordinárias, com a condenação à pena privativa de liberdade, tem-se declaração com considerável força de que o réu é culpado e a sua prisão necessária. Julgado do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126/92. Note-se, isso é importante, que também foi objeto, e nessa oportunidade eu já fazia parte da Suprema Corte. Note-se que a lei da ficha limpa considera inelegíveis os condenados por diversos crimes graves a partir do julgamento do tribunal, independentemente de trânsito julgado. Então, há várias mitigações a essa energia que se quer emprestar ao trânsito julgado, várias medidas penais de coerção pessoal e de restrição de direitos são praticadas quando há indícios, fundadas razões. E aqui, no próprio acordo do Supremo Tribunal Federal, acentuou-se, realmente, basta essa condenação do colegiado e essa norma é constitucional, conforme declarado nas ações números 29 e 30 de declaração de constitucionalidade que tive a relatoria submetida ao meu crivo. Tinha certeza que Vossa Excelência ia abordar esta questão da lei complementar na medida que Vossa Excelência foi o relator das ações. Exato. Não, mas aqui, na verdade, eu fui citado por um colega como relator. Não estou me citando, não. Ou seja, a presunção de não culpabilidade não impede que, mesmo antes do trânsito ser julgado, concluiu o acórdão. Mesmo antes do trânsito ser julgado, a condenação criminal surta efeitos severos, como a perda do direito de ser eleito. Igualmente, não parece desarrazoado que se possa submeter à prisão quem já foi condenado em segunda instância. Senhor presidente, um sistema jurídico ele não vive isolado no mundo. Não é? Na verdade, hoje, em todo o mundo, se analisa a rigidez de um sistema de direito para que esse país possa ser considerado um país capaz de atrair investidores estrangeiros. O professor Simeon Jankov, que faz uma referência na obra do professor Luiz Cadilho de Sorbonne, ele assenta que um sistema jurídico eficiente, e é eficiente um sistema jurídico penal que impõe a pena após a condenação em segunda instância, esses países passam a integrar o que eles denominam no Banco Mundial de Ranking Doing Business. Eles prestam atenção. E como o Brasil não está isolado no mundo, nem pode, oitava economia do mundo, que agora tende a crescer, todos nós estamos torcendo para isso, essa nossa concepção de que é possível a execução da condenação após a segunda instância e antes do trânsito julgado vem contemplado em vários documentos transnacionais aos quais o Brasil se submete. E eu citaria, por exemplo,
a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. O que ele prevê? Ele prevê que a presunção de inocência ela é um meio de prova. E ela vai cedendo gradativamente à medida em que o homem é considerado culpado. Então, a regra, na verdade, ela tem de ser lida, presume-se o homem inocente até que ele seja considerado culpado. O que diz a Convenção Americana? Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E como é que se comprova legalmente a sua culpa? Obedecendo um processo, um procedimento, o devido processo legal estabelecido pela lei. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no artigo 6º, qualquer pessoa acusada de uma infração presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido provada. Disposições semelhantes são encontradas no direito francês, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, Declaração canadense, em homenagem aos nossos convidados, na Declaração russa, no artigo 49 da Constituição dos eminentes magistrados que aqui estão presentes hoje. Todos escolhem como marco para a cessação da presunção o momento em que a culpa é provada. O momento em que a culpa é provada de acordo com o direito processual de cada país. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, interpretando o dispositivo da Convenção Europeia, afirma que a presunção pode ser tida por esgotada antes mesmo da conclusão do julgamento em primeira instância. Eu cito aqui, senhor presidente, também exemplos dos Estados Unidos, um pouco mais rigoroso, prisão em primeira instância, e no direito alemão, muito embora não haja na lei fundamental essa regra, mas se o delito for considerado grave, o cidadão tem necessariamente de responder ao processo preso. No sistema alemão é como se for uma prorrogação da prisão preventiva. Exatamente. Tem de se recolher a prisão para responder ao processo. Não está na lei fundamental de Bonn, mas está exatamente previsto nesse artigo. E, na verdade, isso digamos assim, um natural caminhar da evolução do direito, porque os sistemas da família do civil law e da common law, eles tendem a se interpenetrar. O Brasil não é mais um sistema oriundo de origem romano-germânica. O Brasil hoje tem vários institutos do sistema anglo-saxônico. E é por isso que nós importamos uma série de instrumentos na área penal. Vossa Excelência foi o relator de um voto brilhante sobre delação premiada, que veio exatamente do sistema anglo-saxônico. Nós temos várias influências, então nós temos de levar em consideração o que se passa no mundo. Então, digo eu que, de qualquer forma, a interpretação da presunção de não culpabilidade não pode perder de vista nosso próprio ordenamento. Nosso país tem um intrincado sistema judiciário. Na base, há duas instâncias com ampla competência para análise dos fatos e do direito. Logo acima, temos as instâncias extraordinárias, com competência somente para a análise de questões federais. Em suma, a presunção de não culpabilidade é o direito fundamental, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, que impõe o ônus da prova à acusação e impede o tratamento do réu como culpado antes. Mas, se porventura houver a caracterização que houve a condenação e que a culpa ficou demonstrada, a lei pode impor a prisão, à luz desses ordenamentos. Aí poder-se afirmar, mas e se houver um erro? Que o ministro Luiz Roberto Barroso citou um percentual mínimo. E se houver um erro? Nada na sociedade tem risco zero. A engenharia foi feita para erigir prédio e assistimos agora um prédio cair em Fortaleza. A medicina foi feita para curar, mas às vezes o tratamento médico mata, como verbo e graça a quimioterapia. A energia nuclear. A energia nuclear é, hoje, um ponto importante na estratégia dos países.
O Brasil acaba de importar, em razão do pré-sal, vários submarinos nucleares. Mas quem quer que tenha assistido o documentário sobre Chernobyl há de se convencer de que energia nuclear mata e mata muita gente. Só a aspiração das fuligens, além de ter isolado quilômetros e quilômetros do território da União Soviética, matou adultos e crianças nasceram com deformação. Logo, nós não estamos aqui a fazer tábula rasa e a determinar que se aplique sem qualquer juízo crítico a condenação emitida pelo juízo de segundo grau. Mas se houver, senhor presidente, equívocos, sempre há remédios. A nossa turma, trabalha todas as terças-feiras com 99,9% de habeas corpus, que são impetrados numa utilização que eu entendo epidêmica desse remédio heróico para tratar exatamente de supostos vícios em relação às condenações. Então, nós temos recursos, nós temos habeas corpus, nós temos revisão criminal. Então, há vários recursos para que se possa, eventualmente, remediar esse índice diminuto, ínfimo, de erros judiciários diante da ampla cognição que o juiz de primeiro grau e o Tribunal da Apelação realizam em relação aos fatos e às provas. E daí a razão da legitimidade, de iniciar essa execução depois da condenação da segunda instância. Porque o Supremo Tribunal Federal vai analisar a questão constitucional, não vai analisar autoria e materialidade. E o Superior Tribunal de Justiça vai analisar também questões infraconstitucionais, e não autoria e materialidade. Culpado já é, e cedeu, nesse momento, a presunção de inocência. Porque um cidadão culpado ele não pode ser, ao mesmo tempo, culpado e inocente. Senhor presidente, além, digamos assim, desses aspectos até aqui mencionados, eu assentaria que afirmar, com a devida vênia, eu peço todas as escusas, eventualmente, pela maneira enfática com que eu tenho o hábito de defender os meus pontos de vista, sempre respeitando as opiniões dos colegas, nunca intercedi em voto de absolutamente ninguém, mas também não abro mão de ser aquilo que o meu interior me pede, que seja convincente consigo mesmo. Então, veja o seguinte, senhor presidente, no meu modo de ver, é uma contradição em termos afirmar-se que só se pode iniciar a execução depois do trânsito de julgado, porque é uma presunção de inocência, e, ao mesmo tempo, a mesma Constituição, que, segundo o ministro Eros Grau, não pode ser lida em tiras, tem que ser analisada no seu contexto. Essa mesma Constituição Federal assenta que pode haver prisão em flagrante, pode haver prisão preventiva, pode haver prisão provisória. E o Supremo Tribunal Federal, como intérprete da Constituição Federal, tem duas súmulas que permitem a progressão de regime antes do trânsito julgado. Como é que se pode permitir a progressão de regime prisional se só se pode prender depois do trânsito julgado? Como é que se explica essa contradição em termos? As súmulas do Supremo Tribunal Federal são as seguintes. Súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito julgado da sentença. Súmula 717. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Como é que nós vamos explicar essas duas súmulas se não se pode iniciar a execução da pena senão depois do trânsito julgado? E as súmulas se baseiam no cumprimento de pena antes do trânsito julgado. Então, é preciso esclarecer tecnicamente essa contradição. Aqui, senhor presidente, talvez trazendo uma reflexão antiga, mas muito feliz, do então Procurador-Geral da República, doutor Cláudio Fonteles, lançada no habeas corpus 68.726,
assentava ele que o princípio da presunção da inocência não está direcionado a colocar o réu em posição de intangibilidade, sob pena de não se justificar a prisão provisória do infrator e a constitucionalidade, assegurando à sociedade pleitear ante o Poder Judiciário, através do Ministério Público, a prisão preventiva. E aqui anoto, senhor presidente, procurei fazer uma síntese de uns 15 habeas corpus, mais ou menos 15 habeas corpus sobre esse tema. E digo, a presunção de inocência, ela deve ser protegida em seu núcleo essencial. Então, o que se deflui do núcleo essencial da presunção de inocência, além do fato inequívoco de que, no momento considerado culpado, não é mais inocente. Conferir ao réu o privilégio contra a autoincriminação, a velha máxima nemo tenetur sed tegere, o direito de ser absolvido em caso de dúvida razoável quanto às provas, indúbio pro réu. É daí que se extrai, são essas questões que se extraem da presunção de inocência. E atribuir o ônus da prova à acusação. O primeiro ônus da prova é a acusação, sem possibilidade de sua inversão ou de obrigá-la a colaborar com a acusação em qualquer fase do processo. E aqui nós temos todos os acordos, senhor presidente, até para a questão de lealdade, eu extraí do Tribunal Pleno, para não pensar da turma. Todos do Tribunal Pleno, de outrora e recentes. Aqui, recentes, do ministro saudoso amigo, que conviveu comigo 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, na mesma turma, na mesma sessão, debatíamos os votos. Ministro Teori Zavascki, ministro Edson Fachin, ministro Nery da Silveira, ministros de hoje, que compõem a primeira turma, evidentemente respeitada sempre e sempre a coerência do decano da primeira turma, ministro Marco Aurélio. Então, nesse sentido, foi destacado no habeas corpus 152752 que, sob o prisma histórico, o princípio da presunção de inocência lança raízes na superação dos abusos do processo inquisitorial, no qual era o acusado que deveria provar sua inocência. Daí inverteu-se o ônus. Presume-se inocente. Entra no processo inocente. Ônus da prova do Ministério Público. Invertido o quadro fático probatório considerado culpado, não é possível falar-se mais em presunção de inocência. E a finalidade do direito processual penal é exatamente extrair da presunção de inocência essas prerrogativas em favor do réu. Senhor presidente, aqui eu já mencionei que, na verdade, após a segunda instância, as chances do réu provar a sua inocência são praticamente inexistentes. Aqui foram demonstrados os números, mas não é só isso. O artigo 637 do Código de Processo Penal, que foi mantido em vigor, mercê das reformas realizadas recentemente, no afã de não deixar que se instaurasse, através de uma arquitetura legislativa à impunidade, afirmou: os recursos para os tribunais superiores, artigo 637, não tem efeito suspensivo, e os autos devem baixar para o cumprimento da pena. Isso é execução provisória da pena autorizada pela lei e com a interpretação conforme do artigo 283, à luz do exato entendimento da presunção de inocência, tal como o Supremo Tribunal Federal assim já ressaltou. Eu trago aqui, senhor presidente, digressões sobre, digamos assim, como é que se passa o processo nos tribunais superiores para demonstrar exatamente que não é possível se analisar fatos e provas capazes de conjurar a culpabilidade firmada em segunda instância e que, a forciori, dispensa o trânsito julgado para considerar o réu culpado. Senhor presidente, há uma grande diferença que, durante muitos anos, levou a doutrina brasileira de processo, que é um instrumento de realização de justiça, a ter uma certa baixa estima
era a falta de efetividade da prestação judicial. Então, afirmava-se que, no sistema anglo-saxônico, o juiz não condena, ele ordena. E no sistema da civil law, os juízes são meros burocratas. Eles condenam para depois se iniciar uma execução, onde se pode também deduzir questões que deveriam ter sido suscitadas anteriormente. Essa era uma queixa dos processualistas de direito penal e de processo civil. Um grande conselheiro da Corte de Cassação italiana, professor Proto Pisani, ele afirmava: todo cidadão tem o direito a uma duração razoável do processo, tem direito a uma tutela jurisdicional específica, que, segundo o que Ovenda afirmava, era que ele deveria obter aquilo que ele obteria se não tivesse havido a lesão ao seu direito. Então, ele afirmava: quello e tutto quello que ha diritto de conseguire. Então, era essa expressão, aquilo e justamente aquilo que ele tem direito de conseguir. E isso também se aplica sob o plano do direito penal. Sob o ângulo da efetividade do processo penal, eu trago aqui a colação uma belíssima passagem que explica isso. Quer dizer, por que nós não podemos iniciar uma execução depois do trânsito em julgado, pelo tempo que leva uma decisão de transitar em julgado? Se tem exemplos aqui que não resistem a essa afirmação. Como é que se poderia deixar aquela gente, e isso aqui é aplicar esse adjetivo, solta até o trânsito em julgado, crimes bárbaros contra o ser humano, contra a administração pública? E aqui o ministro Francisco Rezec, que era também chamado o senhor das ideias e das palavras, no habeas corpus 71.026, ele afirmava: há países onde se pode conviver sem consequências desastrosas, com a tese segundo a qual a pessoa não deveria ser presa senão depois do trânsito julgado da decisão condenatória. São países onde o trânsito julgado ocorre com rapidez, porque não conhecem nada, absolutamente nada, semelhante à nossa espantosa e extravagante prodigalidade recursal. Habeas corpus 71.026. Senhor presidente, ontem houve realmente um momento de perplexidade suscitado por um questionamento. Por que nós vamos mudar agora a jurisprudência? Qual vai ser o benefício? O direito vive para o homem, não o homem para o direito. Então, não adianta dizer que não interessa a sociedade. Interessa a sociedade. Todos os poderes se exercem em nome do povo. Todos eles. É claro que nós vamos fazer pesquisa de opinião pública para julgar uma causa entre A e B. Mas, se tiver em jogo uma razão pública ou um valor moral, nós temos de ouvir a sociedade. A sociedade, nós somos homens tirados da sociedade. Nós nos submetemos a um processo democrático de sabatina no Congresso Nacional. Então, veja, presidente, assim, essa indagação, hoje, publicou-se, em fevereiro de 2009, havia essa jurisprudência que só se iniciava a execução quando transitada em julgado a decisão e não cabia mais recurso. Em 2009. 2016, veio a Corte e mudou o entendimento sob o fundamento de que ocorrera um overruling, uma modificação prospectiva em razão de um novo sentimento constitucional dos destinatários do direito. Quem são os destinatários do direito? A sociedade, é claro. Nós não fazemos lei para ficarmos aqui aplicando sem verificarmos como é que ela produz as suas externalidades. O direito, na verdade, o direito, ele conforma o comportamento humano. A pessoa tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer, e é o direito que assim dispõe. Então, em 2016, foi reafirmada essa jurisprudência. Em 2018, confirmou-se mais uma vez essa jurisprudência.
Qual é o benefício de mudar essa jurisprudência agora? Vai atender o quê essa viragem jurisprudencial? E ontem eu, efetivamente, como é do meu feitio, suscitei uma questão preliminar que foi rejeitada sem a manifestação do plenário, mas que, posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes também me deu a honra de alguma maneira, afirmar que havia uma sombra de juridicidade nessa questão. Por quê? Porque, senhor presidente, se nós estamos dispostos, e nós estamos, nós aqui julgamos todos os recursos, fixamos teses, se nós estamos dispostos a criar os precedentes, porque precedente evita erro judiciário, precedente favorece a autocomposição, que é a melhor forma de conciliação entre as pessoas e otimiza o relacionamento social. Precedente confere previsibilidade. Se nós queremos criar a nova cultura do precedente, nós temos que introjetar todas as ideias que norteiam os precedentes judiciais. E a mudança de precedente, ela não pode se fazer assim, sem uma motivação profunda. Nós estamos aqui desde 2016 dizendo essa regra salutar, ela evita a impunidade. E agora nós vamos mudar por quê? Qual a razão de se modificar essa jurisprudência? Então, aqui, senhor presidente, eu trago uma série de manifestações de cortes superiores, de doutrinadores, Frederick Schauer, trago aqui Michael Gerhardt, trago aqui professores de Harvard, que têm o veso, têm o hábito de tratar com o precedente. Aqui o ministro Alexandre até citou, é verdade, que no início da House of Lords não se podia modificar o precedente. Mas eu fiz uma pesquisa, ministro Alexandre, vocês têm razão, o professor Harris Cross, na obra sobre Precedent in English Law, ele afirma que somente essa superação de não poder mudar os precedentes ocorreu de forma inequívoca apenas em 8 casos. Apenas em 8 casos. A mesma coisa ocorre nos Estados Unidos. E, quando nada, vamos ficar no Brasil. Nós temos uma ordenação processual nova que afirma a jurisprudência tem de ser coerente, íntegra e estável. Isso é uma norma improcedendo, que se aplica a juízes e tribunais. Se a jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável, surge novamente a pergunta: por que nós vamos mudar? Mas por que nós vamos mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? E aqui, então, presidente, eu trago uma série de doutrinadores no sentido de que há relativo consenso, de que a superação de um precedente exige que ele não corresponda aos padrões de congruência social e de consistência sistêmica, que se colhe da obra do professor Melvin Eisenberg, que fala sobre a natureza do sistema da common law, e para não deixar de citar uma grande doutrinadora nacional e que nos dá a honra de participar aqui no Supremo Tribunal Federal do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, a professora Patrícia Perrone Campos, que também sustenta essa mesma tese, no sentido de que o overruling deve efetivamente obedecer a uma profunda fundamentação. E assim assiste razão, digo eu, ao professor Michele Tarufo, da Universidade de Pávia, quando leciona que uma corte que, sobre a mesma questão, vai cambiando cada dia a sua opinião, não respeita a sua jurisprudência e terá escasso respeito dos cidadãos que são os destinatários das suas decisões. Palavras do professor Michele Tarufo.
Concluo, portanto, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, no caso ora posto de julgamento, não está legitimado, no meu modo de ver, com toda a vênia das opiniões em contrário, a promover essa modificação da jurisprudência, à míngua da existência de razões suficientemente robustas para levar a cabo a modificação da sua jurisprudência. Sem a presença de uma motivação sólida, consubstanciada em argumentos novos, relacionados à justificação da superação do precedente, qualquer corte estará violando o magro papel de órgão de sobreposição na estrutura do Poder Judiciário, incumbido de manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente a respeito da Constituição Federal. Já, presidente, me encaminhando para o final, muito embora Vossa Excelência tenha sido de uma generosidade ímpar e tenha corrido um risco grave ao me oferecer todo o tempo do mundo, mas já me encaminhando para o final, eu queria fazer apenas, senhor presidente, prazer ouvi-lo. Eu queria fazer apenas algumas observações da minha percepção particular. À luz do princípio da isonomia, o princípio da presunção de inocência de que só se pode iniciar a execução de uma sentença condenatória depois do trânsito julgado, porque é uma presunção jure de inocência, efetivamente o ministro Marco Aurélio tem razão. Tem de se definir o liminar para liberar todos aqueles que foram presos segundo a ótica e justamente por uma má interpretação da presunção de inocência. Pelo princípio da isonomia, não há outra solução. Por outro lado, senhor presidente, claro, a justiça é cega, os juízes não são. Será que nós estamos falando aqui de réus pobres? Só a Defensoria Pública é que veio aqui sustentar. E também por dever de ofício para se acoplar ao ideário da advocacia, que é lutar pelas garantias. Eu não critico. Entendo que os advogados estão no seu papel. Mas, evidentemente, senhor presidente, os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. As pessoas humildes, senhor presidente, elas não gostam de ficar devendo. Elas se preocupam, eu vou levantar o meu FGTS para quê? Para pagar as dívidas que eu tenho ali na esquina, na padaria, na loja que me vendeu a geladeira. Não é deles que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturnamente por condenações em segunda instância, em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória. Traficantes, pedófilos, organização criminosa, PCC, há vários integrantes do PCC, há vários pedófilos, há vários traficantes de 900 quilos de uma tonelada de cocaína. Estão aqui os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, que não me deixam mentir que esses casos são levados em habeas corpus lá na turma e que foram condenados em segunda instância. Eu também confirmo, ministro Fux. Não, e Vossa Excelência também. E acompanho Vossas Excelências. Pois é, mas eu não sei se depois de hoje vai continuar acompanhando, né? É claro que Vossa Excelência tem a sua independência, decidiu. Ao menos não ficarei sozinho, isolado exato. na turma. Mas o ministro Marco Aurélio tem esse dom, essa bossa da combatividade, ele fica sozinho, mas fica bem. Fica comigo mesmo, com a minha consciência, com a minha verdade. Vossa Excelência tem esse ato de dizer que julga de acordo com a sua ciência e consciência. Então, senhor presidente, como entendo que essa regra não perpassa, até pela lógica do razoável, eu também gostaria de refutar essa questão de que essa visão tortuosa da sociedade, ela é levada a efeito por uma opinião pública apaixonada ou por uma opinião pública construída à base de uma mídia tendenciosa. Absolutamente não, senhor presidente. O que hoje nós verificamos é que a mídia reproduz
o sentimento social. A mídia reproduz o sentimento constitucional do povo. E, mesmo assim, com a liberdade de imprensa que o Supremo Tribunal Federal chancelou, é muito comum ver no mesmo periódico um editorial a favor e um artigo contra, porque não se interfere na linha editorial dos jornais. Então, não tem nenhuma ingerência da mídia aqui. Aqui é sentimento constitucional do povo puro. Uma integrante da Corte Suprema, Justice Sandra O'Connor, ela julgou a mesma causa diferente em 2 casos. E perguntaram a ela, como é que a senhora julga esse caso de uma maneira e depois julga de outra? E ela disse, nós não temos exército. Uma Corte Suprema vive da confiança legítima que o povo deposita nela. Por isso que não é ruim ouvir na Corte We Trust, não é ruim, não. É bom. Isso significa dizer que a sociedade tem confiança no Supremo. E confiança legítima. E confiança legítima. Então, explicou ela. Hoje, o sentimento constitucional do povo é outro. Quantas vezes nós verificamos na história da Suprema Corte Americana, que foi, digamos assim, a grande corte de criação judicial do direito, que superou a escola francesa, que não ensinava o direito francês, mas ensinava o Código Napoleônico, que superou a glosa dos pós-glosadores. A Suprema Corte Americana é um exemplo de criação judicial e se ajusta ao sentimento constitucional do povo. Isso não é ser pressionado pela opinião pública? Absolutamente. Isso aí significa dizer que, se há um valor social em jogo, se há uma razão pública, o judiciário deve contas à sociedade, porque ele não está abdicando da sua independência para julgar nem A nem B. Ele está aferindo como é que a Constituição é perceptível pelo povo. E o professor Conrad Hess afirmava, a força normativa da Constituição está exatamente na coincidência do pensamento constitucional da Corte com o sentimento constitucional do povo. E o professor Peter Haberle, aqui citado pela ministra Rosa Weber hoje, assentou que a Constituição não é de ninguém. A Constituição pertence a uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Então, com essa afirmação de professores eméritos que estudaram a Constituição, como é que nós vamos dar as costas para o sentimento constitucional da sociedade? Absolutamente não é possível. E isso sem que nós percamos, de forma alguma, senhor presidente, a nossa postura de independência. Mas a contramajoritariedade do Supremo Tribunal Federal está em declarar inconstitucional uma lei que vem da casa do povo. Aí ele é contramajoritário. Mas o Supremo Tribunal Federal não é contramajoritário para dizer eu não quero saber como é que a sociedade pensa sobre a Constituição. Não é assim. Ontem foi aqui citado, com muita propriedade, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que a lei de introdução ao Código Civil, a velha lei de introdução ao Código Civil, foi agora substituída pela nova lei de introdução à norma de direito brasileiro, sempre afirmou que o juiz deve aplicar a lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina e o bem comum. O novo Código de Processo Civil, pela vez primeira, tem uma parte geral que estabelece normas em procedendo para os juízes, dentre outros. Se vai julgar uma questão humana, respeite a dignidade da pessoa humana. Se vai julgar uma questão de direito público, respeite a questão da moralidade administrativa. E se vai julgar uma questão que diz respeito à sociedade em geral, tem de observar que a lei deve atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Então, senhor presidente, eu concluindo, eu assento que uma viragem jurisprudencial a essa altura, mercê de considerá-la com a devida vênia, inoportuna e antijurídica, por isso que acho que não se pode falar em segurança jurídica. Qual é a juridicidade, a confiança legítima que tem para ter uma pessoa que já foi condenada em 2 instâncias?
Isso não é segurança jurídica. Entendo que essa viragem jurisprudencial trará danos incomensuráveis ao país e à sociedade brasileira. E aí, senhor presidente, me vem à mente, como aqui todos findaram seus votos com passagens da literatura de aqui, de Alhures, de maneira brilhante, me veio à mente uma passagem de Shakespeare na peça Júlio César, no discurso de Marco Antônio à beira do túmulo de Júlio César. E dizia ele: o bem que os homens puderam fazer são enterrados com os seus ossos. Os males que os homens fizeram sobrevivem depois da morte desses homens. Senhor presidente, com essa convicção, com essa percepção que eu tenho do que é melhor para o meu país e para a sociedade brasileira, eu voto no sentido de manter a decisão proferida em sede cautelar para assentar a interpretação conforme o artigo 283 do Código de Processo Penal, no sentido que é possível e constitucional o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância, posto ordem escrita da autoridade competente. Então, eu julgo parcialmente procedente, no sentido que votou o ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, apesar de, no final, julgar procedente, na verdade, a ratio da sua decisão é que essa interpretação é cabível. Eu votei pela inconstitucionalidade. Votou pela inconstitucionalidade do dispositivo. Então, e assim está na ata, exatamente como no dispositivo do voto de Sua Excelência. Então, eu acompanho os votos divergentes que foram aqui proferidos pelos eminentes colegas e peço vênia, mas acredito que é obedecido os compromissos que nós assumimos nesse horário. Agradeço ao ministro Luiz Fux, também cumprimento pelo belíssimo voto proferido. Nós estamos, ministro Ricardo Lewandowski, o próximo a votar, com o compromisso dos BRICS. Aliás, gostaria de registrar que já se encontra no plenário, além da delegação da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal da Federação Russa, também já se encontra no plenário a delegação chinesa, liderada pelo ministro Pei Xianjing, ministro da Corte Suprema do Povo da China. Seja muito bem-vindo. E também encontra-se presente a comitiva da África do Sul, que tem à frente Mongeng, chefe do Poder Judiciário e presidente da Corte Constitucional da África do Sul, também acompanhado de Mandissa Maia, presidente da Corte Suprema de Apelação da África do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, meu voto tem 10 a 12 minutos no máximo. Está bem, então penso que Pois não. teríamos aí a tolerância dos colegas estrangeiros, que também, percebo, estão apreciando aí e conhecendo o nosso sistema de votação. Ministro e querido professor Ricardo Lewandowski, com a palavra. Obrigado. Eu que sou aluno de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tinha em mente trazer certos dados estatísticos para que a Corte pudesse melhor refletir sobre essa questão da decisão que tomamos recentemente, precária e efêmera, sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, os efeitos dessa decisão. Eu, de ontem para hoje, inclusive, pedi ao Conselho Nacional de Justiça, superiormente presidido por Vossa Excelência, alguns dados sobre as audiências de custódia. E recebi esses dados hoje de manhã e verifiquei que, de 2015 a 2019, foram realizadas 550.238 audiências de custódia, com resultado, me parece extremamente auspicioso e significativo, porquanto 39,9% dos presos em flagrantes foram libertados mediante condições, portanto, quase 40%, resultando num total de 219.673 presos
ou possíveis presos. Portanto, queria lançar uma hipótese para a meditação deste egrégio plenário de que a alegada redução na população carcerária se deve ao trabalho do CNJ, iniciado, sobretudo, pelo ministro Gilmar Mendes, com os mutirões carcerários, depois continuado pelos sucessores, com as audiências de custódia, que reduziram significativamente a população carcerária. Mas, senhor presidente, eu não quero verticalizar essa discussão e passo rapidamente para o meu voto. Eu gostaria, Ricardo Lewandowski, de fazer um registro. As audiências de custódia que Vossa Excelência teve a capacidade e o mérito e cumprimento por Vossa Excelência de ter espraiado por todo o Brasil, ela cumpre um compromisso internacional assinado pelo Estado brasileiro, através de uma convenção internacional que foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada pela Presidência da República. Ou seja, ela é, do ponto de vista da legislação, uma lei em nosso país. Ou seja, ela não é algo criado pelo Judiciário ou pelo Conselho Nacional de Justiça. As audiências de custódia têm fundamento legal em tratado internacional que, para o Judiciário deixar de cumprir, só se romper com esse tratado internacional. Só para registro, porque muitas vezes fica-se a ideia de que as audiências de custódia é alguma coisa inventada pelo Judiciário brasileiro, quando não. É vinculado à legislação, a tratados internacionais que o Estado brasileiro firmou perante o mundo. Pois não, senhor presidente, eu aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência e tenho o mérito de ter continuado e ampliado as audiências de custódia em todo o Brasil. Senhor presidente, meu voto é singelo, eu fiz o resumo do resumo e gostaria de dizer inicialmente, antes de proferir o voto propriamente dito, e recordo que, ao ser empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 16/3/2006, assumi o solene compromisso de cumprir a Constituição e as leis da República, sem concessões à opinião pública ou publicada e nem a grupos de pressão. E desse compromisso, senhor presidente, jamais me desviei e não posso desviar-me agora, pois tenho o inequívoco dever, sob pena inclusive de prevaricação, de dar estrito cumprimento à vontade do legislador constituinte e ordinário, que vocaliza a vontade do povo soberano, especialmente quando o texto normativo não comporta, como é o caso dos autos, qualquer margem de interpretação. Pois bem, as constituições modernas surgiram na esteira das sublevações libertárias do século XVIII, como expressão da vontade dos cidadãos, veiculada por seus representantes dos parlamentos. Desde então, revestiram-se da forma escrita para conferir rigidez aos seus comandos, pois foram concebidas como instrumentos para conter o poder absoluto dos governantes, dentre os quais, não esqueçamos disso, se incluem os magistrados. Apesar de sua rigidez, logo se percebeu que as constituições não poderiam permanecer estáticas, porque tinham de adaptar-se à dinâmica das sociedades que pretendiam ordenar, sujeitas a permanentes transformações. Se assim não fosse, os seus dispositivos perderiam a eficácia, no todo ou em parte, ainda que vigorassem no papel. Por esse motivo, passou-se a cogitar do fenômeno da mutação constitucional, que corresponde aos modos pelos quais as constituições podem sofrer alterações. Resumem-se basicamente a dois: um formal,
em que determinado preceito é modificado pelos legisladores ou pelos juízes, mediante interpretação, e outro informal, no qual se reconhece o seu desuso por não corresponder mais à realidade. Seja qual for a maneira como se dá a mutação do texto constitucional, ela jamais poderá vulnerar os valores fundamentais sobre os quais se sustenta. A Constituição Federal de 1988, senhor presidente, definiu tais barreiras em seu artigo 60, parágrafo 4º, denominadas pela doutrina de cláusulas pétreas, justamente para evocar o seu caráter de alicerce de todo ordenamento legal, a saber, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos individuais. A presunção de inocência, com toda certeza, integra a última dessas cláusulas, representando talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, considerado congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no bojo do qual tramitam atualmente cerca de 100 milhões de processos, a cargo de pouco mais de 17 mil juízes, obrigados, inclusive, a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, em uma emulação daquela disciplina industrial, stacanovista, taylorista ou fordista, já muito superada. Salta aos olhos que em tal sistema, o qual de resto convive com a intolerável existência de aproximadamente 800 mil presos, encarcerados em condições subhumanas, dos quais mais de 40% são provisórios, situação que caracteriza, segundo a Suprema Corte, entre aspas, um estado de coisas inconstitucionais, a partir do voto brilhante desse grande magistrado, Marco Aurélio Melo, multiplica-se exponencialmente a possibilidade do cometimento de erros judiciais por parte de magistrados de primeira e segunda instâncias. Daí a relevância da presunção de inocência, concebida pelos constituintes originários do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, com a seguinte e cristalina dicção: ninguém será considerado culpado ao teu trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, o que, a toda evidência, subentende decisão final dos tribunais superiores. Afigura-se até compreensível que alguns magistrados queiram flexibilizar essa importante garantia dos cidadãos por ingenuamente acreditarem que assim melhor contribuirão para combater a corrupção endêmica e a criminalidade violenta que assola o país. Nem sempre, contudo, ministra Rosa Weber, emprestam a mesma ênfase a outros problemas igualmente graves, como o inadmissível crescimento da exclusão social, o lamentável avanço do desemprego, o inaceitável sucateamento da saúde pública e o deplorável esfacelamento da educação estatal, para citar apenas alguns exemplos, cuja solução contribuiria sobremaneira para a erradicação das condutas ilícitas, especialmente aquelas praticadas pelas classes economicamente menos favorecidas. Mesmo aos deputados, e vejo que estão aqui presentes alguns ilustres deputados, como o eminente Paulo Teixeira, jurista de escola, mesmo aos deputados e senadores, é vedado, ainda que no exercício do poder constituinte derivado, do qual são investidos, extinguir ou minimizar a presunção de inocência plasmada na Constituição de 1988, porquanto foi concebida como um antídoto contra a volta de regimes ditatoriais, como aquele instalado no Brasil depois de 1964, em que sequestros, torturas, desaparecimentos e o encarceramento sistemático de dissidentes políticos
eram praticados sob as vistas de um judiciário emasculado pelos atos de exceção, quando não complacente com os desmandos. Com maior razão, não é dado aos juízes fazê-lo por meio da estreita via da interpretação, eis que esbarrariam nos intransponíveis obstáculos das cláusulas pétreas, verdadeiros pilares de nossas instituições democráticas. Ora, a questão trazida nessas ações declaratórias de inconstitucionalidade diz respeito à possibilidade ou não de execução da pena logo após o julgamento do recurso em segundo grau de jurisdição, diante da tese provisoriamente fixada pelo plenário desta Corte no julgamento do HC 126292, no qual foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional nele ventilada. Lamentavelmente, senhor presidente, a partir desse entendimento precário e efêmero do tribunal, um grande número de prisões passou a ser decretado após a prolação de decisões de segunda instância, de forma automática, sem qualquer fundamento idôneo, com a simples remissão a súmulas ou julgados, em franca violação ao que dispõe o artigo 5º, inciso 61, segundo o qual ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Esse retrocesso jurisprudencial, senhor presidente e senhores ministros, mereceu o repúdio praticamente unânime dos especialistas em direito penal e processual penal, particularmente daqueles que militam na área acadêmica. E nos brinda com sua honrosa presença o nosso professor Bandeira de Mello. Não se ignora que, com o triunfo das revoluções liberais, no já longínquo século das luzes, acabou-se com a obrigatoriedade do cumprimento dos caprichos régios, sob a justificativa de que le roi le veut, ou seja, o rei o quer. Como consequência, nos dias atuais, ninguém mais pode ser compelido, ao menos nos países civilizados, a cumprir uma determinação judicial, ou pior, recolher-se a uma prisão simplesmente porque le juge le veut, quer dizer, simplesmente porque o juiz o quer. Como se sabe, a jurisprudência desse Supremo Tribunal consolidou-se, salvo por um breve lapso de tempo, no sentido de que ofende o princípio da presunção de inocência a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada, como sempre enfatiza o eminente decano dessa casa, o nosso querido ministro Celso de Mello, ressalvada a hipótese da prisão cautelar, e desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Esse é, aliás, o entendimento ao qual sempre me filiei no julgamento do aludido HC 126.292, em que o plenário sinalizou possível mudança do paradigma, assentei oralmente, de modo enfático, e aqui transcrevo o meu pronunciamento, para dizer que entendia naquela ocasião que o texto constitucional é expresso em afirmar que apenas depois do trânsito de julgada a sentença penal condenatória, alguém poderá ser considerado culpado e levado à prisão. Continuo, senhor presidente, já me aproximando do fim, dizendo o seguinte: nem se argumente que certas nações culturalmente avançadas adotam a possibilidade de prisão, ministro Fux, após a decisão condenatória em segundo grau, pois a realidade delas é completamente distinta da nossa, não apenas porque as garantias do cidadão em juízo são escrupulosamente asseguradas, como também porque existe um rigoroso controle externo da atividade judiciária, bem assim, um estrito respeito às prerrogativas dos advogados. Não fosse isso, a opção do Constituinte brasileiro, soberanamente adotada em 1988, foi no sentido de não admitir a prisão antes do trânsito em julgado,
antes então da sentença condenatória, em virtude das notórias distorções que, desde os tempos coloniais, caracterizam a persecução penal entre nós, branda com os privilegiados e implacável com os desassistidos. A nossa Constituição, convém lembrar, não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Ao revés, senhor presidente, a Carta Magna possui força normativa suficiente para fazer com que seus preceitos, notadamente aqueles que garantem os direitos individuais e coletivos das pessoas, sejam cabalmente observadas, ainda que anseios momentâneos, mesmo aqueles tidos como prioritários em um determinado momento histórico, a exemplo do combate à corrupção, que um setor mais mobilizado da sociedade, politicamente motivado, hoje reclama com estridência, requeiram solução diversa. É que a única saída legítima para qualquer crise, real ou imaginária, em um regime que se pretenda democrático, consiste justamente no incondicional respeito às normas constitucionais. Isso porque não se pode fazer política criminal contra o que dispõe a Constituição, mas sim e sempre com amparo nela. Ora, os constituintes de 1988 atribuíram ao Supremo Tribunal Federal inúmeras e relevantíssimas atribuições, dentre as quais a mais importante é a guarda da própria Constituição, conforme assentado com todas as letras em seu artigo 102. Por isso entendo, com a devida vênia corrente majoritária, a qual ocasionalmente se formou no julgamento do HC 126292, que naquela assentada o plenário retirou do artigo 5º, inciso 72 da Constituição, um sentido que dele não poderia extrair, nem no mais elástico dos entendimentos, pois resultou na vulneração de um mandamento constitucional claro, unívoco, direto e objetivo, inclusive protegido pelo próprio texto magno, como visto, contra iniciativas tendentes a aboli-lo. Insisto em que não se mostra possível superar a taxatividade daquele dispositivo constitucional, salvo em situações de cautelaridade, por tratar-se de um comando constitucional absolutamente imperativo, categórico, com relação ao qual não cabe qualquer tergiversação, pois, como já diziam os juristas de antanho, in claris cessat interpretatio, máxima agora trazida à colação pelo ministro Fux. E o texto do inciso 72, do artigo 5º da Carta Magna, ademais, além de ser claríssimo, jamais poderia ser objeto de uma inflexão jurisprudencial para interpretá-lo, senhor presidente, em malam partem, ou seja, em prejuízo dos acusados em geral. Por fim, não custa recordar que o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, elaborada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas e subscrita pelo Brasil, considerada pelos especialistas um verdadeiro jus cogens internacional, ou seja, de observância obrigatória de todos os estados que assinaram, consagrou o princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais plenamente aplicável à espécie. Então, senhor presidente, concluindo, em face do exposto, outra não pode ser a minha conclusão, senão a de que o artigo 283 do Código do Processo Penal é plenamente compatível com a Constituição em vigor, razão pela qual eu me pronuncio no sentido de julgar inteiramente procedentes as ADCs 43, 44 e 54 sobre exame e como voto. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Vou proclamar o julgamento parcial e suspender o julgamento em razão do horário. Após o voto da ministra Rosa Weber
julgando procedente a ação do voto do ministro Luiz Fux, julgando parcialmente procedente para dar interpretação conforme, e do voto do ministro Ricardo Lewandowski para julgar procedente a ação, o julgamento foi suspenso. Senhoras e senhores, eminentes colegas, eu gostaria de fazer um esclarecimento em razão de algumas demandas que tem havido, especialmente da imprensa, e em razão da semana que vem não ter julgamentos. Eu gostaria de voltar a esclarecer o seguinte: conforme calendário publicado no Diário da Justiça eletrônico, em 15 de abril deste ano, foi estabelecido os calendários de todo o presente segundo semestre. Em cada mês deste semestre foram convocadas 2 sessões extraordinárias pela manhã, para permitir que em todo mês a Corte tivesse uma semana para nós nos dedicarmos em nossos gabinetes, com os nossos estudos, com os nossos afazeres. Neste mês de outubro, por exemplo, foram realizadas sessões extraordinárias nas manhãs dos dias 9 e 23 de outubro, de forma a compensar a não realização de sessões na próxima semana. Ou seja, a semana vindoura, as sessões que haveria, uma ordinária à quarta-feira e a outra extraordinária à quinta-feira, que o ministro José Paulo Sepúlveda pertence, costumava dizer, a extraordinária mais ordinária que existe, porque há décadas ela é uma sessão extraordinária, mas gostaria de registrar, e é importante que fique esclarecido, comparado o segundo semestre de 2019, todo o calendário do segundo semestre, nós teremos 41 sessões deliberativas, uma a mais do que no segundo semestre do ano passado. É bom que isso fique claro, é bom que isso seja esclarecido. Ou seja, nós estamos fazendo, inclusive, mais sessões deliberativas do que tivemos no ano passado. Nós também temos tido um volume de julgamento maior, tanto do ponto de vista absoluto, quanto do ponto de vista médio nas sessões presenciais e também nas sessões virtuais. Digo e repito, não há Corte Constitucional, e aqui temos colegas de várias cortes. Para as senhoras e senhores terem uma ideia, o magistrado da Corte Constitucional Chinesa, que é o país mais populoso do mundo, ficou impressionado com o nosso número de processos, ministro Celso de Mello. Assim como os outros magistrados que tivemos as reuniões bilaterais hoje pela manhã. Ou seja, aqui se trabalha muito, se produz muito e com qualidade. É importante e deixo esse registro. Em relação à continuidade deste julgamento, o mais breve possível, em razão das sessões que estão já programadas para quarta-feira, dia 6 de novembro, às 9h30, extraordinária, às 14 horas, ordinária, e na quinta-feira, dia 7, ordinária, em razão da necessidade de um rearranjo das agendas de outros feitos ali colocados, eu anunciarei na segunda-feira próxima, vindoura, se nós iniciaremos na quarta ou na quinta-feira, para que tanto o Ministério Público quanto as senhoras e os senhores advogados fiquem, então, cientes, e também a imprensa que tem acompanhado esse julgamento com bastante profundidade, e todos aqueles que têm interesse no acompanhamento deste caso, nós anunciaremos, então, na próxima semana, o momento de retorno deste julgamento. Agradecendo a presença de todos e convidando os eminentes colegas para a abertura do seminário dos BRICS, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.